É, antes de tudo na vida, seja no início do dia, ou ao longo do dia, ou no final do dia, ou durante nossos sonhos, nós temos que agradecer a Deus e aumentar nossa fé. E hoje eu irei falar sobre uma coisa que muita gente não gosta. Muitos não gostam de escutar longas conversas, mas não sabem eles que pequenas conversas podem gerar longas conversas e que essas conversas ao longo do tempo se tornam agradáveis, pois na história, vale lembrar que a história é contada por fatos históricos, e se os fatos históricos não forem narrados, não haverá no final ou na conclusão um entendimento dessas histórias. Pegando como exemplo a Bíblia, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. E tenho certeza que posso afirmar que muita gente não leu a Bíblia toda. E os que leram também não leram toda. Porque no começo da Bíblia do Antigo Testamento, ela conta a história da família. Que um pai gerou fulano, casou com fulano, que gerou cicrano, que terminou com o nascimento e a geração de Jesus Cristo através do Espírito Santo nos ventres de Maria. E eu tenho certeza que as pessoas pulam essa parte por ser muito longa, mas não deveriam pular, porque é aí que está o início de nossa história. No Antigo Testamento conta tudo o que haveria de previsão até a chegada do Jesus Cristo à Terra para nos transmitir os nossos conhecimentos e a futura história de nossa vida aqui na Terra. E assim como existiu o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tenho certeza que no coração e na alma haverá o Terceiro Testamento. Só que o Terceiro Testamento será escrito por nós mesmos, junto a Cristo, Maria, Deus nosso Supremo Salvador, os anjos que os acompanham e todos que já partiram aqui dessa terra. E quando Jesus nasceu, teve sua história e saiu pregando suas palavras, foi batizado nas águas por João, ele contava às vezes suas histórias por parábolas. Ele citava uma parábola e depois iria explicar. E isso me fez lembrar uma pequena história de uma tia minha chamada Jesus, coincidentemente chamada Jesus, madrinha de meu pai, na cidade do meu avô, pai de mamãe, Amélia, né? A cidade de Francinópolis. E nessa época, eu me recordo, eu tinha 6 anos. E era uma pessoa ativa. Ainda hoje sou, embora com a idade que eu tenho, ainda hoje sou uma pessoa ativa. E na calçada reunido crianças, porque Jesus Cristo disse que as crianças, se as pessoas não aceitarem as crianças, não será bem recebida no reino do céu. A gente ficou atento à história que ela iria contar pra gente. E essa história, ela contou assim, tipo uma parábola. E agora que eu estou vendo essa parábola tem uma relação. Ela começou com uma pequena adivinhação. E eu fiquei atento escutando essa história. Isso eu tinha 6 anos. Então a história tem que ter um fato, uma coisa histórica para poder depois ter... A gente só entende essa história depois do seu encadeamento. Ou seja, a gente tem que começar o início, o meio e o fim. Aí ela começou com a seguinte pergunta. Pita matou 7, de 7 escolhi a melhor. Atirei no que vi
acertei no que não vi. Entre lasca de pau santa, assei e comi, e bebi água sem ser do céu e da terra, e vi um morto carregando 3 luzes. Aí meu pensamento começou a ficar imaginando, que história será essa? E a tia Jesus contou para todas as crianças que estavam, inclusive a mim que estava presente nas calçadas, lá na cidade de Francinópolis. E aí ela começou a história. História linda, que ainda hoje me lembro. Existia numa cidade um certo senhor, um certo rapaz, que já estava desgostoso da vida. E não sabia saber o que fazer de sua vida. Então, uma princesa lançou a seguinte desafio: que quem fizesse uma adivinhação e ela não adivinhasse, casaria com ela. Mas quem assim o fizesse e ela adivinhasse, seria degolado o pescoço. Ele já estava lá, já com seu destino no ponto para morrer mesmo. Disse para a mãe dele: mamãe, eu vou. A mãe dele: meu filho, não vá, você vai morrer. Mas mamãe, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu for para lá, eu morro também. Eu vou. Aí começa essa história. Ele tinha uma cachorrinha chamado Pita. A mãe, sabendo que ele ia morrer e querendo que ele não morresse degolado, pegou uma carne de jabá, que antigamente a comida era jabá, colocou um veneno nessa carne, para quando ele fosse comer dessa fome, ele morresse no meio do caminho, porque ela preferia ver o filho dela morrendo do que ser degolado. Aí ele saiu no caminho, caminhando com o Pita. Chegou a certo ponto, ele pegou o jabá para comer. Mas antes de comer, ele deu a sua cachorrinha Pita. E Pita morreu. E ele não tinha mais nada o que comer, né? Então, ele achou, não, então eu vou sacrificar a cachorrinha, assar e comer. Só que na hora que ele estava assando a cachorrinha para comer, chegaram 7 soldados armados e pediram, estavam com fome, porque vinham de uma batalha, estavam com fome. E ele pediu, e gentilmente ele cedeu a carne que ele estava assando da cachorra e deu para os 7 soldados. Os 7 soldados morreram. Aí o que foi que ele fez? Ele viu um alambu em cima de uma árvore, e das 7 armas ele escolheu a melhor. Aí ele pegou, atirou na lambu e acertou no jacu que estava atrás. Aí ele pegou o jacu, não tinha mais madeira, porque a madeira que ele tinha usado, ele tinha utilizado para assar pita. Então ele pegou, ele viu uma cruz. Essa cruz lá no cemitério. Aí ele pegou a cruz e assou o jacu. Aí, assando o jacu, ele comeu. Deu sede. E não tinha água. Ele olhou assim, não tinha água, tinha um jumento escorrendo suor. Ele com sede, o suor, ele pegou, aparou as águas do suor do jumento e bebeu. E foi caminhando.
para ir lá falar com a princesa. No meio do caminho tinha um riacho, ia passando um boi boiando morto e 3 urubus em cima. E ele foi embora. Chegando no castelo, a fila lá estava, todo mundo que ia morria. E ele chegou humildemente, porque a humildade acima de tudo. A princesa, e aí? Qual é a sua adivinhação? Aí é que eu fui entender o final da história. Pita matou 7, de 7 escolhi a melhor. Atirei no que vi e acertei no que não vi. Entre lasca de pau santa, assei e comi. E vi um morto carregando 3 vivos. Então, nessa nossa vida, nós temos que aprender muitas vezes, embora longas, as histórias por nossa vida, indiretamente, está escrita na Bíblia. E se mesmo não esteja, ainda vai ser escrita, porque Deus vai voltar à terra. E Jesus vai voltar à terra para nos salvar e terminar o que Ele começou quando morreu na cruz, libertando nossos pecados. Então, vale a pena escutar uma história até o final, embora sejam longas, mas Deus diz: escuta-me para ser escutado, porque através dos nossos pedidos, e muitas vezes não aceitos, mas é porque Deus tem aquele pedido para a gente, nós temos que agradecer a Deus, ter fé nele, aumentar nossas confianças nele e fazer amigos, porque amigos são importantes por onde a gente for e onde a gente passar. E a amizade se constrói às vezes através de uma conversa, de pequenas e longas histórias.